Seja bem-vindo a mais uma entrevista do YoungCast. Que alegria receber você por aqui. Esse canal está repleto de gente boa, esse canal está repleto de gente iluminada e eu tenho uma grande gratidão por isso. Nós estamos com quanto, produção? 120 mil inscritos aqui no canal. O canal está crescendo, já pegou a engrenagem do Instagram e tá com muita atração. Hoje nós já estamos com 120 mil inscritos aqui nesse canal e eu fico muito feliz com esse crescimento porque isso significa que mais vidas estão sendo alcançadas pelas palavras que são liberadas aqui nesta mesa. Esta mesa aqui está abençoando o Brasil e o mundo, já que nós temos pessoas da Angola nos assistindo, Portugal, a Europa, e eu fico muito feliz com isso. Nosso Instagram, como vocês já sabem, o podcast que mais viraliza no Instagram é o YoungCast. Nós estamos rumo a 1 milhão de seguidores em nosso Instagram. Logo nós estaremos com 1 milhão de seguidores. Isso significa que diariamente milhões de pessoas serão alcançadas pelos cortes que são liberados aqui. Então, se você não segue no Instagram, é só você apontar o QR Code aqui, ó. A produção já deixou aqui na tela. Você consegue apontar, fazer a leitura e ser direcionado e direcionada para o nosso Instagram. Vamos para mais uma entrevista especial. Nosso convidado é alguém que eu posso dizer assim, no secular eles dizem velha guarda, né? Eu digo que o nosso convidado de hoje é alguém com muita experiência. O nosso convidado de hoje é alguém que vai nos agregar muito, já que é um pastor que há muitos anos está aí exercendo o ministério, alcançando vidas, ganhando almas pelo mundo inteiro. Já passou por mais de 53 países, né? E hoje eu tenho a honra de conversar com ele. Ele que é o esposo da Silmara Garrett. Eu já quero mandar um abraço aqui para a pastora Silmara Garrett. Deus abençoe, pastora. Pastor presidente da igreja que tem abalado Guarulhos. É impossível você pisar em Guarulhos e não ouvir falar desse nome. Assembleia de Deus New Hope. AD New Hope. Senhoras e senhores, recebam aí com muito carinho o meu querido amigo pastor Irapuan Garrett aqui no YoungCast. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, meu querido. É um prazer estar contigo. Cara, já gostei do look e gostei da camisa, hein? Você tá enjoado, hein, meu pastor? Como é que foi o caminho pra cá? Pegou trânsito, foi tranquilo? Na verdade, eu esqueci que era rodízio do carro. Nossa. E aí tive que vir por Franco da Rocha. Era só ter trocado o carro. Mas eu esqueci. Daí vim por Franco da Rocha, mas graças a Deus fluiu bem o trânsito e conseguimos chegar com um pouquinho de atraso, mas o Senhor nos trouxe em paz e em segurança. É um prazer estar contigo. A gente já ouve falar há um bom tempo acerca deste podcast, da sua simpatia, do alcance que tem sido extraordinário aí pela Europa. Hoje a internet ela diminuiu, né, as distâncias. Então é um prazer estar contigo aqui, Yang. Cara, o prazer é todo meu pastor, é muito bom. Eu sou um cara que, né, eu sempre falo que eu gosto de ouvir as pessoas que, não é que são pessoas mais velhas, as pessoas mais experientes. Isso eu aprendi com o meu falecido pai, meu pai me ensinou muito sobre isso. Sente com pessoas que têm mais experiência que você, ouça as pessoas que têm mais vivência que você, porque isso te tornará um jovem sábio. E eu sempre levei isso a sério e eu fico muito feliz cada vez que vem um convidado aqui e que eu tenho a oportunidade de aprender com quem já andou todo um caminho, pavimentou, vocês vão entender durante a entrevista, mas a gente até conversava aqui nos bastidores. Pastor Irapuan tem um trabalho de anos e anos, pavimentou uma estrada que hoje já está pavimentada, a geração atual já pega algo mais pronto, né, pré-pronto, mas teve pessoas que elas prepararam esse caminho antes e o pastor Irapuan Garrett é uma delas. 53 países, pastor? Já alcançamos agora o número de 53 países no Quênia. Não tem nem mais folha no visto para o passaporte. Esse último que ainda não venceu. Tem muitos carimbos. Tem muito. Inclusive o pastor Irapuan também passa direto pelos Estados Unidos. Eu queria até ouvir do senhor qual a sua visão agora que o presidente Donald Trump, né, voltou. Mais uma vez ele está aí à frente do país e ele já chegou estabelecendo algumas leis, estabelecendo algumas questões. O quanto para o mundo essa reeleição do Donald Trump ela pode ser saudável e significativa? Olha que interessante, Yang. Eu estive agora, a última vez, na América, no mês de novembro, agora há pouco. E no dia que eu cheguei nos Estados Unidos, foi anunciada a vitória de Donald Trump. E para mim
eu recebi com muita alegria, Sim. porque eu sou um admirador do Donald Trump. Não linko ao Donald Trump os seus defeitos, mas eu linko ao Trump a sua liderança. E eu acredito que para o mundo hoje, principalmente nesse cenário de guerra em muitos países, o Trump ele tem uma liderança a ponto de promover uma paz, mesmo que nós como cristãos sabemos que é uma paz passageira, que aquele que há de vir, o homem da iniquidade, é quem vai promover aquela paz que nós sabemos. Sim. Nós vamos falar sobre escatologia aqui, né? Vamos falar sobre esse episódio do Donald Trump voltando ao poder da maior nação do mundo. Quando a gente fala de Estados Unidos, nós estamos falando do maior país do mundo. E eu tenho certeza, Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 13, falou acerca das autoridades, que elas são constituídas por Deus, e eu creio nisso. E eu acredito que a volta do Trump ao poder teve a mão de Deus, né? E isso vai gerar uma hegemonia para o mundo. E por causa da sua liderança muito linha dura, porque tem momentos que se não tiver punho de ferro, a casa não é arrumada. E quando nós falamos dos Estados Unidos, nós estamos falando de um poder que influencia todas as nações da Terra. E eu acredito que chegou no momento oportuno, inclusive os irmãos que estão nos assistindo aí e que nos ouviram ali durante todos os dias no mês de novembro, onde nós ministramos em vários estados americanos. Alguns me procuraram no final do culto, comentando, e ficaram preocupados por causa da política de imigração do Trump, né? Pastor, e aí? E agora? Falei, gente, fique em paz. Quem cuida da sua vida, quem cuida da tua estada na América, não é Donald Trump, é o Deus Todo-Poderoso. Então, eu recebi com muita alegria e acredito que muita coisa vai mudar no cenário mundial. Agora também é impossível conversar com o pastor Irapuã, né, e não voltar ao tempo, né? Esse é o momento que a gente entra na máquina do tempo. É uma nostalgia. Que criaram, e tem uma nostalgia e volta há muito tempo atrás, que foi quando o pastor Irapuã iniciou o seu ministério. Quais foram as maiores dificuldades, pastor, que um pregador nos tempos passados ele tinha quando ele iniciava o seu ministério? Yang, quando nós falamos de início, ainda mais num tempo, quem viveu isso de 35 anos, quase 40 anos atrás, falando de itinerância, de um ministério que atendia muitas igrejas, a gente se deparava com dificuldade para a divulgação do ministério. Hoje nós temos as redes sociais. Naquela época, a gente tinha que frequentar com maior incidência, né? As reuniões de obreiros. Então, geralmente, nas reuniões de obreiros, a gente ia, fazia agendas. E não tinha muita dificuldade financeira. Eu, por exemplo, não comprava sapato porque não tinha condição de comprar um sapato. A gente fazia o chamado meia sola. Quem é da minha época vai entender bem essa linguagem. Meia sola. Porque furava, acabava a sola do sapato, você não tinha dinheiro para comprar outro, você chegava no sapateiro e falava, faz uma meia sola aí. Aí ele colocava a metade da sola do sapato, trocava o salto, a borracha do salto. Isso quando tinha dinheiro. Quando não tinha, a gente andava com o sapato furado. Quantas vezes no altar eu cheguei e procurava sempre os cantinhos ali para orar, para que ninguém visse os furos que tinha no solado do meu sapato, de andar muitos quilômetros para ir pregar, às vezes sem dinheiro para o ônibus, e às vezes as pessoas batiam no ombro, ô evangelista, Deus abençoe. Andava com um pedaço de caixa de papelão no bolso para poder usar como sola do sapato, porque as meias eram furadas. Minhas meias, quando mamãe colocava no varal para secar, dava para saber quais eram as minhas e as dos meus irmãos, que as minhas tinham furos. Então, nós vivenciamos esse início do ministério. O evangelho no Brasil não tinha essa dimensão que tem hoje. Nem tinha internet, nem pensava. Não, nem pensava. Eu sou da época do BIP. A gente andava com ficha no bolso
E o bip ainda não tinha tela de cristal líquido. Ele só tocava. Daí você parava no primeiro orelhão, ligava na central e retirava a mensagem. Aí depois veio o bip com tela de cristal líquido. A mensagem já chegava na tela de cristal líquido. Sim. Então eu sou dessa época, dessa dificuldade que os pregadores tinham. Sermão, você tinha que parar e preparar, gastar 8, 10 horas ali orando, falando com Deus, lendo Bíblia. Pouco tínhamos de literatura traduzido para a língua portuguesa. Quantas vezes eu deixei de comprar paletó, comprar sapato para comprar livros, para poder preparar sermões. Hoje não, essa geração pega tudo pronto, já mastigado no YouTube, né? Você dá um Google lá, o Google já te traz uma enciclopédia. Pronta, né? já para você pregar, o esboço vem pronto. Pronto, eu digo que essa geração é a geração drive-thru, é a geração fast food, é a geração imediatista. A gente ainda é daquela geração que a gente tinha que orar e esperar Jesus enviar. E aí, às vezes, batia na palma na porta de casa, como já aconteceu, e eu não estar em casa e alguém chegar aqui que mora o evangelista Irapuã? O que a senhora é dele? Eu sou mãe. É que eu estava lá no centro de Guarulhos, Deus tocou no meu coração, mandou eu entrar na loja mundial e falou para mim que era para comprar um sapato de número 40. Eu falei, Deus, para onde é que eu vou levar? Ele disse, sabe aquele menino que você viu pregando? Ele está precisando de um sapato. E você fala com fulano de tal, ele sabe onde ele mora. E aí o irmão foi lá e falou, Deus mandou eu trazer esse sapato aqui. Então, são muitas experiências, né, que a gente tem com Deus e que essa geração, às vezes, não suporta esperar, não suporta o tratamento que Deus usa, chamado tempo, para poder nos tornar mais firmes, mais certos de que Deus é o Deus da provisão. Aí não aguenta esperar uma semana, 15 dias, 1 ano, já quer desviar, abandonar a fé. Então nós somos de uma geração que não é imediatista, que orava e só tinha uma saída, esperar o Senhor. Esperar a resposta. No Senhor. E o quanto o senhor analisa, pastor, porque a gente sabe, a geração atual ela é imediatista, né? Demais. Então tem tudo fácil em certos pontos, tem uma facilidade, tudo na boca. A geração antiga não, é como o senhor acabou de falar, ela precisou buscar, ela precisou ir atrás. Só que o quanto essa busca, o quanto todo o esforço, o quanto as solas gastas pela geração antiga, ela foi eficiente para enraizar essa geração. O que a geração antiga tinha que a geração atual não tem? Não tem justamente essa, podemos dizer assim, esta dificuldade de chegar, de alcançar, porque antigamente você ia para um ponto de ônibus e pegava 2, 3 ônibus para chegar numa agenda. Hoje você pega o Uber. Antigamente você tinha que sair fazendo agendas e participando de reuniões de obreiros, de círculos de oração à tarde, vigílias. Hoje não, hoje é rede social. Então a geração antiga, a nossa, era de oração, era uma geração que tinha que buscar a Deus. As coisas não estavam tão fáceis como estão hoje para essa geração. Então, pelo fato desta facilidade estar à disposição, as pessoas elas não dão valor. Então, tudo que você consegue muito fácil, você tende a não valorizar. Entendeu? Porque veio fácil. Veio fácil. Chegou fácil. Hoje você compra um diploma de teologia, né? Já vem com o diploma, já vem a carteirinha. Na nossa época, não tinha curso à distância. A gente tinha que sentar lá na mesa da faculdade de teologia e estudar a palavra na faculdade presencialmente. Hoje não. Hoje você pega a aula aí pronta, a videoaula, e você aprende com muito mais facilidade. Então, o preço que nós pagávamos era muito mais alto. Por isso nós valorizávamos e valorizamos muito mais.
E como era, assim, pastor, a questão do mundo espiritual? Como era antigamente, assim? Porque você viveu isso, né? Você sentiu na pele esse fervor, né? Eu ouvia, por exemplo, meu pai dizer que, bem antigamente, né, nos tempos atrás, quando você chegava na igreja, era 1 hora de oração antes do culto começar. No terceiro hino da harpa, Deus já batizava 20, 30 pessoas. Como foi? Me dá esses detalhes. Uma vez, contar uma experiência que eu tive aqui no litoral de São Paulo. Fui convidado para pregar numa festa, só que ninguém falou que era um congresso de crianças. E eu já tinha uns 19 anos. Quando cheguei e vi que se tratava de um congresso de crianças, a priori eu fiquei meio triste. Falei, poxa, Jesus, me chamaram... Eu sou pregador avivalista, sou pregador de avivamento. Mas amém, já estamos aqui. Sim. E aí pregamos, Deus batizou 185 crianças com o Espírito Santo. As crianças subiam na cadeira falando em línguas estranhas. Uma coisa maravilhosa, muito linda. Coisa que hoje a gente não vê mais. Sim. Né, aqui no Brasil. E porque as pessoas oravam mais. Sabe por que o entretenimento disponível hoje, ele nos atrapalha? Porque nós temos hoje, antigamente só tinha o Mega Drive, o Atari, hoje tem PlayStation 5, hoje tem Tigrinho, hoje tem, né, um monte de entretenimentos, Netflix, e vários canais aí de streaming. Então as pessoas têm muito entretenimento. E aí se deixam levar por esses entretenimentos e aí reduzem a sua vida de oração, a sua vida devocional. E aí fica limitado só aquele momento do culto. E a vida cristã não pode estar limitada só àquele momento de culto. Tem uma vida espiritual que deve ser vivida pós-culto, pré-culto. Você entendeu? Então é isso que infelizmente tem atrapalhado muito essa geração. E na sua visão, assim, Deus não mudou, isso é um fato. Por que hoje nós não vemos praticamente milagres como se via antes? Eu vou te responder com a resposta da filha de Billy Graham para a Ofra, uma das maiores jornalistas, né, entrevistadoras dos Estados Unidos. Certa feita, a mesma interrogou a filha de Billy Graham por ocasião daquele dia fatídico que entrou para os anais da história moderna, conhecido como 11 de setembro. E a Ofra perguntou para ela o porquê, ou aliás, aonde Deus estava quando os aviões foram lançados contra as Torres Gêmeas e vitimaram dezenas de pessoas. Aonde Deus estava quando aquele avião foi lançado contra o Pentágono, o símbolo do poderio militar americano. Aonde Deus estava quando aquele jovem entrou lá na escola em Columbine, vitimando ali com uma arma de fogo muitos dos seus amigos. Aonde Deus estava? E ela respondeu dizendo, Deus está no mesmo lugar que ele sempre esteve. Uau. Quem colocou Deus para fora dos Estados Unidos da América foram os americanos. Quem colocou Deus para fora das escolas foram vocês. Quando a Bíblia era ensinada nas escolas, os nossos adolescentes não pegavam as armas de seus pais e matavam seus amigos nem a si mesmo. Quando nós buscávamos ao Senhor, como antes, os Estados Unidos da América não sofria esses atentados como hoje. Nós colocamos Deus para fora dos Estados Unidos da América. É por isso que as igrejas estão fechando. Deus não sai de nenhum lugar que ele não seja recusado, colocado para fora. Deus disse, amo os que me amam, os que me desprezam, desprezarei. Então, nós é que somos responsáveis por colocar Deus para fora da nossa vida. A igreja colocou Deus para fora, no sentido da sua vida, de ter mais aproximação, devoção. Nós trocamos um momento de oração por uma série de Ayrton Senna. Não estou criticando, não, sou admirador do legado deixado por Ayrton Senna. Participei muitas vezes com meu pai ali daqueles momentos de assistir aquelas corridas maravilhosas, né? Quando Ayrton Senna ainda estava entre nós. E então,
nós observamos que o que ocorreu aqui no Brasil, o que está ocorrendo, é o que ocorreu na América. Alguns dizem assim, a teologia envelheceu na Europa, estragou nos... aliás, a teologia nasceu na Europa, estragou nos Estados Unidos, envelheceu nos Estados Unidos, só voltando. A teologia nasceu na Europa, envelheceu nos Estados Unidos e estragou no Brasil. Isso é uma fala que eu já ouvi, não é minha, nem me critique por isso. Sim. E nós vemos que o fato ou a ausência de todo esse mover espiritual é ocasionado por diminuirmos o tempo de oração, de comunhão com Deus, de uma vida devocional. Aquela geração anterior, então, isso que você falou é fantástico, porque a gente percebe, então, que com o passar do tempo, a geração ela foi, de fato, se esfriando, carecendo de viver um avivamento. Porque o último avivamento que foi vivido realmente foi pela geração anterior. Você lembra quando Moisés desceu do monte? Que o rosto dele estava resplandecente? Deram podemos dizer assim, uma orientação a Moisés. Disseram, Moisés, não dá para falar olhando para você. Faz o seguinte, cobre o teu rosto com o véu. Uhum. E Paulo citou essa ocasião, falando acerca da glória de Deus na vida de Moisés e que ela foi se desvanecendo. Ou seja, teve um dia que Moisés teve que tirar o véu, porque ele já não tinha mais aquele brilho da glória de Deus. Então, este brilho ele volta conforme a nossa aproximação do Todo-Poderoso. A glória, ela vai se desvanecendo. Então, se você não estiver buscando, é igual a bateria do celular. Se você não carregar, ele descarrega. Pode ser iPhone, pode ser principalmente Android, se for iPhone. Não é? Sim. Precisa de estar conectado a uma fonte provedora de energia. Todo vaso vaza. Você sabia disso? Todo vaso vaza. E se não vazasse, imagine, irmãos, como muitos não estariam com o nariz muito mais empinado. É por isso que o vaso vaza. Às vezes você sai, Deus deixa o vaso vazando para amanhã você voltar e enchê-lo novamente. Por isso que a Bíblia diz que é de glória em glória. A glória de ontem, ela não serve para hoje. É de glória em glória. A gente tem que estar se enchendo todo dia. E às vezes a gente percebe que vai desvanecendo essa presença de Deus, ela vai se esvaindo, e a gente se entretendo com tantos entretenimentos que tem hoje, a gente fica desapercebido, e às vezes chega no culto, a gente chega vazio, fica com vontade de ir embora para casa, se sente deslocado. Por quê? Porque a gente começa a viver como aquele peixe fora d'água, né? Fica desambientado. Então, o que eu vejo é isso, é muito entretenimento dos dias de hoje, desta época digital, da era digital, que tem sido um dos, podemos dizer assim, uma das forças, isso falando de força influenciadora, que tem influenciado essa geração. Nós somos a geração do like. A geração do like. A geração que está em busca da visibilidade. Da aprovação humana, da visibilidade, e não de atrair a presença de Deus. Lembra que Jesus falou? Meu Pai está à procura de quem? O adore em espírito e em verdade. Não é verdade? Então, hoje falta. Falta bastante. Infelizmente. Então aquelas irmãs do Birote estão indo para o céu. Né? Muita gente da geração anterior está morrendo. E vai morrer se Jesus não voltar e arrebatar. E eu sempre digo que o evangelho é como uma corrida de bastão de revezamento. Você vai até certo ponto da corrida, entrega o bastão para o próximo, e aí as gerações são essas que recebem o bastão. As gerações. E agora a gente está entregando. Eu creio que ainda tem lenha para queimar, mas nós já estamos passando o bastão para essa geração. E agora? Até onde eles vão conseguir chegar? E agora? Como é que eles vão conduzir esse bastão do evangelho? Como eles vão conduzir? Pela análise que é feita pelo... Como é que fala? Pelo andar da carruagem, né? Tem esse ditado. Pelo andar da carruagem, a gente consegue ter boas previsões, esperanças na geração atual. E a nossa
missão hoje é incentivar essa geração nova. É incentivar para eles serem bons servos de Deus, no sentido de bom. Não estou aqui comparando querendo dizer que tem que ser perfeito, porque a perfeição nós sabemos que é impossível. Por quê? Porque para a gente entrar no céu, a gente vai ter que receber um corpo de glória, porque se entrar com esse corpo a gente estraga o céu, não é? Paulo diz que nós seremos transformados. Então, mas devemos incentivar para que essa geração seja igual à geração passada ou melhor. Ou igual ou melhor. Porque se for igual, já vai ser melhor que já está, né? Pronto. Que a geração passada deixou muitas coisas. Um ponto que o senhor tocou, pastor, não sei se é a sua área, mas eu achei assim, é uma minúcia muito interessante, que é acerca do arrebatamento. Algumas pessoas dizem que não vai existir um arrebatamento invisível, onde todas as pessoas desaparecem de uma vez só, isso não existe. Qual que é a sua visão acerca do arrebatamento? A minha visão é assembleiana. Assembleiana. E eu sou pré-tribulacionista. Eu acredito que nós vamos ser arrebatados antes da grande tribulação. Jesus falou, e ali quem falou não foi qualquer um, foi o próprio Deus. Jesus é 100% homem, 100% Deus. Na ocasião em que ele estava aqui na terra, ali ressurreto, ele estava, na ocasião em que João teve aquela visão, ressurreto ali como o próprio Deus, né, como integrante da Trindade, pois eu creio na Trindade, e ele disse que nos livraria do momento, né, de uma grande tribulação que viria sobre a humanidade. E depois que ele fala tal coisa, manda o João escrever as 7 igrejas da Ásia, nós não vemos mais a igreja na terra, não vemos mais menção da igreja no Apocalipse. Então, eu acredito que nós seremos arrebatados. Eu acredito no arrebatamento, que nós seremos retirados, né, como a própria palavra no grego sugere, ser retirado com força. Eu acredito. Sou crente nesta visão teológica. Eu muitos anos acompanhei o Vim Malgo, que é um judeu messiânico, israelense. Ele escrevia aquela revista, era um jornalzinho que a gente assinava e recebia em casa, chamada da meia-noite. E eu estudo escatologia já há muitos anos e eu creio no arrebatamento, sim, invisível. E quais são as lições, pastor, por exemplo, que fica, ou as lições não, qual é a mensagem de alerta que fica para os crentes dessa atual geração, mediante a tantos acontecimentos, catástrofes naturais que vêm acontecendo? De fato, parece que algo acontece no mundo que serve de alerta para os cristãos? Jesus disse quais seriam os alertas. Jesus quem disse. Então, estes alertas são para nós que somos conhecedores da palavra. Tudo isso é um alerta para que nós possamos resgatar essa ortodoxia que nós falamos aqui de anos atrás. É um alerta para a igreja hoje se arrepender dos seus pecados e estar pronta para o arrebatamento. Amém? Então eu acredito que tudo isso que nós estamos vendo, guerras, terremotos, rumores de guerras, tragédias, tudo isso é um alerta, porque se Deus não permitir que o alerta fosse nestas proporções, e já tem muita gente que não está dando atenção com alertas nestas proporções, imagina se assim não for. Imagina se assim não for. Cara, se está claro as coisas e tem gente que está levando... Você lembra que nos dias de Noé, casavam-se e davam-se em casamento? Faziam festa. As pessoas estavam sendo avisadas, só que aquela mesma atitude das pessoas daquela geração é a da nossa. Jesus falou sobre isso. Essa geração... ela está fazendo de conta que não está acontecendo nada, que está tudo bem.
que nada mudou, mas aí a gente vê o clima mudando. Segundo alguns cientistas, a Terra só tem condições de produzir alimento para 12 bilhões de pessoas. Aí a gente vê pessoas aí, cientistas, bilionários aí da tecnologia, querendo povoar Marte, querendo povoar a Lua. Por quê? Porque eles estão pensando que fugindo aqui da Terra, eles vão escapar do juízo de Deus. E eu me lembro quando Deus disse através de Isaías que se o homem fizesse o seu ninho lá nas estrelas, o Senhor derrubaria eles de lá. Você está entendendo? Estão querendo fugir. Não, a Terra vai ser destruída. O próprio ser humano vai destruí-la. Então nós vamos habitar outro planeta. Mas Deus disse ainda que eles façam seus ninhos nas estrelas. Eu vou derrubá-los de lá. Uau! Eu não vou citar o nome deste homem, né, que está desenvolvendo essa tecnologia de foguetes aí que deixam lá, vamos dizer assim, os seus passageiros e voltam como um carro, né, autômato que hoje existe, carro autômato. Você coloca lá o endereço, Uber lá na América já tem que vem te buscar, o carro que vem te buscar e não tem piloto. Lembra daquele filme Eu, Robô? Sim. Nós já estamos vivenciando quase esses dias. Você lembra da época da Jornada nas Estrelas, do Spock? Lá daquela grande nave deles, que eles iam conhecer novos planetas e eles faziam videoconferência com o telefone? Como nós estamos vivendo hoje nessa era. Quando o Senhor disse que nos últimos dias a ciência se multiplicaria, saímos da carroça e hoje já estamos indo conhecer outros planetas. Jesus está voltando. Jesus está às portas. Quando fala sobre a volta de Cristo, eu penso muito acerca da passagem das virgens. A gente consegue extrair ali muitas coisas. Muitas lições. Muitas lições que se igualam à volta de Cristo. Sem dúvida nenhuma. E um percentual das noivas a igreja está como elas, como aquele percentual. Entendeu? A igreja prevenida, ela trouxe o suficiente para trazer uma certa tranquilidade. Poxa, eu estou com a minha lamparina cheia, mas se o noivo tardar, eu tenho reserva. Essa geração é a geração que não tem reserva de azeite. Não está pronta. Não, ela até procura fazer, tem, mas é só o suficiente. E ela tem que ter uma reserva extra. Ou seja, o servo... Jesus disse que o servo bom e fiel não é aquele que faz só o que o seu Senhor manda, mas é aquele que faz mais. E Deus espera mais de nós. Não só o que alguém diz que nós temos que fazer. Nós temos que fazer mais. Porque não estamos fazendo para alguém que nos disse o que nós deveríamos fazer. Nós estamos fazendo para aquele que morreu por nós. Então nós temos que fazer mais. E enquanto a gente percebe, né, esse esfriamento, de certo modo, que existe no Brasil, né, dos cristãos, eles de fato, alguns dispersos, outros sem ter certeza de onde vai, para quem veio, para quem vai. Nós vemos países como, por exemplo, a África, né, que é um país assim que você vê a África, um continente completamente recebendo um avivamento lá. Eu não sei se você sabe, mas eu acabei de chegar há poucos dias. Lá da África? Da África, eu estava lá no Quênia. Uau. E Deus está fazendo um grande avivamento no Quênia. Eu presenciei lá milagres extraordinários. Tem um vídeo de uma menina de aproximadamente 10 anos. Ela tinha paralisia cerebral, nunca andou, nunca falou. E Deus levantou ela lá, Jesus curou ela. Ela saiu andando toda tortinha, foi se arrumando. E muitos outros milagres que eu presenciei, cegos sendo curados, não tinha globo ocular, e Deus criou milagres criativos, um avivamento. As pessoas começaram a chegar para o Menengai 7, lá em Nakuru, no Quênia. Começaram a chegar 2 dias antes do evento. Alguns chegaram
depois de uma caminhada de até 4 dias. A pé, irmãos, caminhando. Não tinham lá, não havia ao redor grandes aglomerações de ônibus, de muitos carros. Então logo você percebe que a maioria das pessoas, uns vieram de bicicleta, outros vieram montado em algum animal, e a maioria daquelas quase 7 milhões de pessoas que ali estavam, vieram andando a pé. Até porque a cidade de Nakuru só tem 500 mil habitantes, mas nos dias daquela cruzada, tinha 7 milhões de pessoas. Lutou. É uma multidão que parecia apocalíptica, de tantas pessoas que vieram para adorar a Deus. E sedentas. Sedentas, e vale lembrar que lá tem leão, lá tem girafa, lá tem rinoceronte, lá tem leopardos, lá tem aqueles macacos que são agressivos, agora me fugiu o nome daqueles macacos, são acho que é o baduínos, né, o nome daqueles macacos. Lá tem mamba negra, lá tem aquela narja cuspideira, aquela cobra-rei que ela abre assim ao redor do pescoço, um leque que parece um faraó do Egito, sabe? Animais perigosíssimos. E os irmãos estavam lá durante os 2 dias acampados debaixo do relento para adorar a Deus. 7 mil pessoas formavam o coral que anteciparam os dias do Menengai, adorando a Deus e se revezando 24 horas, 48 horas por dia. Sem parar. Chamando a presença de Deus, trazendo a presença de Deus. 200 e tantos hectares foram carpinados para o povo estar ali. Passaram veneno anticobra no chão para poder afastar essas cobras muito venenosas, peçonhentas, e ali o povo adorou a Deus. E quando começou o evento, já começou os milagres, pessoas levantando as suas muletas e andando. Foi coisa extraordinária. E você observa que as mães traziam seus filhos amarrados sobre o seu tórax, aqui os seus seios, outros amarrados pelas costas, outros no seu ombro, papai trazendo seus filhos e ali adorando, glorificando a Deus, debaixo ali de um sol causticante de 30 graus. Eu brancão desse jeito, tava parecendo um camarão, tive que passar protetor solar, mas eu confesso, foram dias extraordinários de muita reflexão com relação à igreja no Brasil e vendo aquelas pessoas que cantavam durante aqueles dias que ali estivemos no Menengai, dizendo Mungu Uangue, Osana Unani Tocha, que é o idioma local, essa fala que ela quer dizer, que quer dizer Deus é tudo que eu tenho, Deus é suficiente para mim. Sabe, pessoas que só fazem uma refeição por dia. Eu emagreci quase 10 quilos, porque mesmo no hotel a gente só tomava café da manhã e jantava. E ainda estava ali me sentindo um privilegiado, porque eu sabia que aquelas milhões de pessoas que ali estavam só se alimentavam uma vez por dia. E eles estavam ali adorando e glorificando a Deus. E os milagres acontecendo, um avivamento extraordinário. Uau. Aí alguém me pergunta assim, pastor, qual que é a diferença? A diferença é onde está o seu tesouro. Porque Jesus disse que onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. O tesouro da igreja no Brasil, não estou generalizando, mas de uma grande parte dela, não está aonde deveria estar, que é no trono de Deus. E essa é a diferença, é onde está o teu tesouro. Porque onde estiver o teu tesouro, palavras imortalizadas do nosso Mestre Jesus, aí estará o teu coração. Então por aí você vê que o tesouro deles está aonde o nosso deve sempre estar, nos céus, no trono de Deus. E isso chama a atenção de Deus. Lembra do Davizinho? Sabe qual era a diferença de Davi dentre muitos outros que haviam em Israel? É que Davi tinha os pés no pasto, mas o seu coração estava no trono de Deus. Pés no pasto, mas o coração no trono. Esse era o diferencial de Davi. E chamou a atenção de Deus.
Então Deus, o Quênia está chamando a atenção de Deus por causa do coração do povo que está no lugar certo. O povo não tem, a maioria, irmãos, não tinha iPhone, Android para ficar filmando igual a gente fica filmando aquilo. Não é verdade? Todo mundo levanta lá os seus celulares. Irmão, você não via isso no meio da multidão porque o povo não tem. Então eles estavam ali para adorar a Deus, para glorificar ao Senhor e cantar Mungu Anguê, Osana Unani Tocha. Uau! Aleluia, é forte, né? E tem muita gente... recentemente eu vi um vídeo no Instagram que ele mostrava justamente algumas cruzadas de avivamento na África. E justamente tinha um comentário de uma pessoa que dizia mais ou menos assim... já que a África ela está tão avivada e tão próxima de Deus, por que ainda existe fome nela? Existe resposta para essa fala? Existe. Se você parar para analisar, se Deus não permitisse essa situação, isso aqui é posso dizer assim, é uma elucubração minha, tá? Uma opinião minha. Deus permitiu porque se talvez eles estivessem tão prósperos como o Ocidente, eles estariam na mesma condição espiritual. Então a igreja do Ocidente, ela está falando em questão de prosperidade, anos-luz na frente deles. Mas só que eles estão espiritualmente num nível superior. Mas eles não têm um grande conhecimento escatológico, hermenêutico. Eles não têm grandes universidades que ensinam a Bíblia Sagrada. Não, de fato não tem. Mas eles têm o que nós devemos resgatar. É um coração no lugar certo. Aonde estiver o teu coração, o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Se o teu coração estiver no lugar certo, você terá muita paz. Exatamente. Você vai estar num nível que Deus quer que você esteja. E quando a gente olha dentro das Escrituras Sagradas, todos que foram exaltados por Deus tinham uma intimidade diferenciada com Deus. Então, eu também, por muitos anos, me perguntei acerca da escassez lá da África. E a gente sabe que aí gera muitos outros comentários, né, acerca dos filhos de Caim, aliás, de Cã, né, que são oriundos lá dos 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Né? E a gente sabe que tem vários comentários que nós não vamos entrar aqui nesses pormenores, mas posso dizer assim, traduzindo em miúdos essa questão. Eu acredito que Deus talvez não... Isso é uma opinião minha. Talvez não prosperou para a igreja de lá, não permitiu que chegasse tanta prosperidade para que a igreja de lá não estivesse nas mesmas condições da igreja do Ocidente. Uau! Então, a gente pode dizer... Isso eu achei fantástico. Isso é fantástico. É um pretexto, então, para que a gente possa dizer que, às vezes, quando a prosperidade, de certo modo, ela pode afastar o seu coração do altar? Porque são muitas opções. Quando você tem muitas opções, a Bíblia diz que a alma farta pisa em favos de mel, mas para a faminta até o amargo é doce. Acabou. Respondido. Uau! Cara, eu queria também falar sobre um assunto que é muito interessante. Visto que o senhor é um missionário, um pastor que rodou o mundo, de fato, rodou o planeta. Os missionários, a gente consegue colocar, né, sem às vezes desmerecer o trabalho de um missionário ou outro. Mas a gente consegue dizer que existem uma grande porcentagem de missionários que eles meio que vivem da desgraça que existe na África, no sentido de alguns missionários que vão para lá, mas não estão exatamente em regiões que são regiões onde há pobreza e há fome.
Missionários que vão para alguns lugares, alguns países da África, onde nesses países são países mais avançados, tem mais prosperidade. Angola é um exemplo. Angola é um país rico. A gente pode dizer que perto dos demais da África. Perto dos demais. Existem falsos missionários no meio? Ô, Yang, essa é uma questão que em todo lugar, em todo segmento, em toda a sociedade do modo geral, sempre tem as pessoas que são bem intencionadas e as que são mal intencionadas. Jesus mesmo disse acerca de pregadores que pregariam, né, por causa do dinheiro, pregariam por causa da sua... para se ensoberbecer. Então, dizer que não exista sempre vai existir, não é verdade? Mas eu não quero aqui pontuar justamente porque talvez eu seria injusto com alguém. Então, é uma questão de que o próprio Deus, dono da obra, ele vai conduzindo esta situação e levantando uns e derrubando outros, no sentido de dando evidência, abençoando aquele até certo ponto, porque nós já vivenciamos, até aqui no Brasil, alguns que se destacaram muito, e da noite para o dia eu te pergunto, onde estão? Cadê? É o famoso fast food, né? Será que não foi o próprio Deus que tirou do cenário, que tirou da cena? Então o próprio dono da obra cuida da obra. Uau! A gente pode... Qual seria a mensagem, por exemplo, que o senhor deixaria para a igreja no sentido de apoio ao trabalho missionário? A igreja deve, de fato, colocar isso como prioridade. A igreja deve focar mais em auxiliar os missionários do campo. É imperativo a ordem de Jesus. É imperativa. Ide. Não é uma opção. É uma ordenança. É uma ordem. Então, partindo dessa ordem, que não foi dada por nenhum grande líder religioso, mas pelo Deus Todo-Poderoso, encarnado, a gente não tem nem que discutir. É lógico, é claro, a gente sabe das dificuldades de enviar missionários. Né? Para você enviar um missionário para um campo estrangeiro, ele tem que aprender a falar o idioma, ele tem que aprender os costumes, para se preparar um missionário. Tem toda uma preparação. Tem toda uma preparação. Então, é complexo. A gente está falando de missionário em campo brasileiro, ou seja, para nós brasileiros, aí é muito mais fácil. Agora, para você fazer missões internacionais, aí requer um preparo muito maior. E a igreja, sim, deve estar envolvida com missões, mas a gente sabe que tem muitas dificuldades também financeiras, não são todas as igrejas que têm condição de bancar, e hoje, para falar sobre esse assunto, a gente tinha que parar aqui por um tempo muito maior para a gente falar acerca de missões, da importância de enviar missionários. Por exemplo, há anos atrás, os Estados Unidos era o país que mais enviava missionários para o mundo. O Brasil mesmo foi palco aqui de muitos missionários americanos que armavam tendas aqui, evangelizavam. E por causa da política econômica e externa dos Estados Unidos, a gente vê que eles foram bloqueados. Existem países que, né, bloqueiam lá o missionário americano, porque ele é americano. E principalmente nos países islâmicos, não é verdade? A pessoa de origem americana é bloqueada, tem lá uma certa podemos dizer assim, um certo bloqueio devido a essas questões políticas externas, que se a gente for falar aqui vai levar muito tempo. Então, hoje a gente, aqui falando do Brasil em enviar missionários, nós vemos que nós estamos com uma safra muito reduzida. Tem bem menos que já teve um dia. Que já houve um dia, né? Mas nós sabemos que o Espírito Santo de Deus vai trazer aí um avivamento, eu creio, para poder ainda trazer aí um
um mover. Eu não sei se vai vir da África, eu não sei. Eu sei que lá na África Deus está promovendo um grande avivamento. Já está fazendo um grande avivamento. Por exemplo, só acredita num avivamento preparado para o Brasil? E se isso é real? Ô Yang, eu ouvi há uns 35 anos atrás uma profecia acerca do Brasil, dizendo que o Brasil seria o celeiro espiritual para o mundo. E eu acredito. Eu acredito nisso. Porque o nosso país é um país que se tratando de mover do Espírito Santo, há um mover. O brasileiro ele é muito quebrantado. Nós somos um povo quebrantado. Sim. Não é verdade? Sim. Nós somos um povo solícito, nós somos um povo muito... que abraça as pessoas. Até tem um ditado, né? Aonde come dois, come três. Sim, receptivo. O brasileiro é receptivo. Eu me lembro que houve uma ocasião em que o brasileiro nós brasileiros fomos eleitos como o povo mais legal do mundo. Hoje eu não sei quem é que lidera esse ranking, justamente por causa disso. Mas eu creio sim, eu creio num grande avivamento. Claro, o Brasil está debaixo ainda desse avivamento pentecostal, porque o pentecostalismo foi uma mola propulsora do Espírito Santo que trouxe para o Brasil esse avivamento, e ele ainda permeia sobre a nossa nação. Claro, se a gente for ficar falando, porque muita gente tem um senso crítico muito aguçado, e aqui, sem dúvida nenhuma, comentaria aí, porque eu sei que vai para o ar esse podcast para as redes sociais, e vai gerar muitos comentários, e cada um tem uma opinião acerca do avivamento, acerca de missões, e a gente respeita. Eu acho que a grandiosidade das redes sociais é justamente permitir que as pessoas se expressem com os seus pensamentos, mas também de uma forma educada, de uma forma civilizada, sem denegrir a imagem de ninguém. Ou trazer uma crítica que venha desconstruir a imagem daquela pessoa. Porque eu sempre digo assim, ó, respeita a minha história. Uau! Essa foi matadora. Respeita a minha história. Eu também penso muito assim, cara. Eu tenho um máximo respeito por quem construiu, né? Porque eu sei que todo caminho, ele nunca é aquilo que você tá vendo. Antes de você chegar ali, já teve alguém que preparou. Se o caminho tá lá, é porque alguém preparou. Verdade. Né? Se o caminho ele está ali, se está pavimentado, é porque o próprio mundo da época, quando Jesus foi enviado, as estradas que foram preparadas pelos romanos. Você acha que... Por que Jesus veio naquele tempo? Porque o evangelho seria propagado com maior facilidade. Então, tudo Deus tem um propósito. Chegaria mais rápido, porque a mensagem do evangelho ela é urgente. Eu sempre digo que a mensagem da palavra de Deus, nós já ouvimos isso, porque Agostinho disse que nada se cria, tudo se copia. A mensagem do evangelho ela é mais atual do que a Folha de São Paulo, que vai ser veiculada amanhã, do que o New York Times, que vai ser veiculado amanhã. O evangelho ele é mais atual, irmãos, do que o iPhone 16. O evangelho é atualíssimo. O evangelho, ele é mais atual que o jornal de amanhã. Cara, isso é... Acho que nada define tão bem a palavra quanto isso, né? E é incrível quanto algumas pessoas, mesmo tendo essa informação, algumas pessoas, de fato, ainda não leem a Bíblia. Não leem a Bíblia. A Bíblia ela é mais profunda do que o Estreito das Marianas, que é o lugar mais profundo do oceano, ou dos oceanos. A Bíblia é profunda demais. Então, para compreendê-la, a gente tem que estar cheio do Espírito Santo de Deus, porque Ele é o único que perscruta as profundezas de Deus. Uou! Esse foi o pastor Irapuã. Pastor, eu acredito muito, eu faço isso com todo convidado que vem aqui. Eu acredito que existe um tempo certo, que é aquele tempo que uma pessoa cai num determinado momento do vídeo e nem sabe por que caiu ali. Eu acredito muito nisso. Então eu queria que nesse momento você olhasse para a câmera e fosse boca de Deus agora para quem está nos assistindo, para quem está nos acompanhando agora. Seja a boca de Deus. Queridos, vocês que estão nos assistindo,
aí nas redes sociais. Eu tenho certeza que essa mensagem ela vai ecoar ainda por muito tempo. E eu quero ser boca de Deus para a tua vida. Eu acredito que Deus preparou esse momento para que eu pudesse trazer uma mensagem ao teu coração. E dizer para você, não desista da sua história. Não desista do que Deus está escrevendo através da tua vida. Ainda que muitas pessoas não acreditem no potencial de Deus para a tua vida, para a tua existência, para a tua história, o teu momento não te define. E Deus jamais vai te definir pelo momento. Então, em nome de Jesus, levante a sua cabeça. Saiba de uma coisa, você não é o que alguém diz que você é. Você é o que Deus diz que você é. E você é a obra máxima da criação de Deus. Deus te criou para o louvor da sua glória. Você tem propósito. Você não está neste mundo à toa. Você não veio simplesmente como alguém que está perdido em uma história, como alguém que está perdido dentro de um contexto que está descontextualizado. Você faz parte da história da tua vida, da tua existência, pois Deus te criou para ter comunhão com você. Levante a tua cabeça, vamos para cima, vamos para frente, porque Deus tem uma obra grande na sua vida. Em nome de Jesus, tenha certeza de uma coisa. Deus está, através da minha vida, trazendo uma palavra de resiliência. Levante-se, sacode a poeira, porque Deus vai te ajudar a dar a volta por cima. Uau! Esse foi o pastor Irapuã. Meu pastor, eu quero te agradecer por essa entrevista. Eu fico imaginando aqui quantas pessoas serão impactadas pelo conteúdo que saiu hoje aqui dessa mesa. É por isso que eu falo para vocês, vão no Instagram, peguem os cortes dessa entrevista, compartilha com todo mundo, porque as pessoas precisam ser alcançadas e a gente precisa saber que existe um avivamento acontecendo em um país que não está tão distante, e esse avivamento ele está perto de vir para cá. Se nós tivermos essa visão de que o Brasil viverá esse avivamento, muitas coisas elas vão mudar. Meu pastor, deixa suas redes sociais, o endereço da igreja, os dias de culto, fica à vontade. Meu querido Yang e todos vocês que estão assistindo esta entrevista, eu quero aqui fazer as minhas considerações finais, agradecer a Deus em primeiro lugar. Ainda estamos atendendo agendas, eu fiquei algum tempo só pastoreando, e nós voltamos aí a atender agendas. Estava atendendo mais agendas fora do país, mas agora estamos atendendo agendas aqui no Brasil. E você gostaria de nos convidar para estarmos aí na sua festa, no Congresso de Jovens, no Congresso de Mulheres, no Congresso de Missões, nós estamos à disposição do Reino. Meu Instagram é PR Irapuangarret, ok? E você também vai me encontrar no Facebook, PR Irapuangarret, nós temos alguns perfis, estão todos lotados, agora temos aí uma página, e você pode nos adicionar. A página da nossa igreja o Instagram da nossa igreja, também temos a página, tá bom? No Facebook. AD New Hope, sede mundial. Entra lá no nosso Instagram e você vai ver que nós somos uma igreja que gostamos do movimento do Espírito Santo. A gente sempre está promovendo lá vigílias, temos lá a Vigília do Monte Cocaia e outros eventos. Agora nós vamos fazer a Fire Conference 2025, estarão presentes muitos pregadores, cantores aí do meio gospel, vai ser uma grande bênção de Deus. O endereço, Pastor Irapuã, da Daniel Hope, sede mundial em Guarulhos, Rua Nicolau Falsi, número 81, no Jardim Adriana, em Guarulhos. Espero vocês para estarem ali conosco, dando glória a Deus. Você é o nosso convidado especial, vem com a gente. Esse é o pastor Irapuã e essa é a AD New Hope, uma igreja que vem rompendo barreiras aí, vem rompendo fronteiras. Então, as redes sociais do pastor Irapuã a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo, então você consegue clicar na descrição e ver as redes sociais, tanto do pastor quanto da igreja AD New Hope. Então é só você clicar e acompanhar. Nossa entrevista de hoje, nós tivemos grandes lições
lições valiosíssimas aqui, e uma dessas lições que elas é crucial hoje do que foi falado pelo pastor Irapuã, é justamente sobre missão. Existe povo, existe alguém que precisa ouvir o evangelho. Alguém precisa saber que Jesus veio, morreu e ressuscitou. Como isso é capaz, André? Através dos missionários. Você é um missionário. O pastor Irapuã trouxe uma frase aqui, de todas as frases que ele trouxe na entrevista, mas uma que impactou bastante é que ide e pregai é uma ordem imperativa. Ou seja, não é questão de ter dom, não é questão de ter talento, não é questão de ter ferramentas, não é questão de ser habilidoso, é uma ordem. Vá e pregue, independente da sua condição, independente daquilo que você entende, independente do quanto você é ou não influente, vá e pregue, ide e pregai. Essa é a ordem que arde no coração e no peito de todos os missionários. Seja você também um missionário. Pregue na escola, pregue para os seus vizinhos, pregue na empresa, pregue onde você estiver, porque o reino precisa, para a sua expansão, de verdadeiros missionários que entendem a importância do ide e pregai. Esse foi o nosso Youngcast de hoje com o pastor Irapuã. Não se esqueça, só você clicar aqui do lado, você vai conseguir visualizar o próximo episódio. Se inscreve no canal, ativa as notificações e clica aqui que eu já te espero no próximo episódio. Deus abençoe!